Bem-vindo ao canal do IBDE. Estamos aqui hoje mais uma vez para conversar sobre alguns assuntos que nós entendemos possam ser importantes para vocês pessoalmente, para vocês como executivos, líderes das suas empresas. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o Augusto, que está aqui, para nos falar de um tema que é difícil e eu acho que o Augusto vai ter que se esforçar muito aqui para deixar uma mensagem clara, Augusto. Eu quero ver, hein? E eu começo fazendo a seguinte pergunta. Por que num grupo de pessoas, às vezes a gente nota pessoas que a gente classifica como pessoas diferentes, que têm um modo diferente, um modo de vida diferente, um modo de se comunicar diferente? São pessoas que a gente classifica realmente como fora do padrão. O que leva um cara a ser fora do padrão? É muito interessante essa pergunta porque ela vem demonstrar, né, muito bem o que acontece hoje com nós e eles. Nós e eles. E isso vem lá de trás, né? As comunidades. Né? Quem estivesse dentro da comunidade, fizesse parte da comunidade, era o nós. Né? Quem viesse de fora, era o eles. Era sempre o estranho, era sempre o diferente. E ainda nós trazemos dentro de nós, né, como um padrão. Qualquer pessoa que afete, né, a nossa maneira de ser, nós estranhamos. Nós conversamos num dos nossos programas passados sobre essa questão, tangenciamos esse tema, né? E eu tenho que quase voltar à mesma pergunta. Essa pessoa que é vista como diferente, é diferente porque ela nasceu dentro de uma visão de mundo específica do seu grupo, né? E ela já nasceu atavicamente, né? Geneticamente com esse jeito, ou isso é uma coisa que ela vai se formando durante a sua vida? Não, vamos dizer que o diferente para nós são pessoas que têm outros padrões de vida. E isso nos incomoda, porque diferentes nós somos. Somos todos diferentes. Está aí a ciência nos demonstrando isso, não é? Que somos únicos. Nunca houve, não há e nunca vai haver uma pessoa igual a outra. E é interessante essa questão porque até a Bíblia nos mostra isso, que nós somos únicos, né? Que Deus, não é, criou cada um. Cada um, não é? Até a Bíblia nos fala isso. Agora, os fatores que nos levam a ser diferentes, de alguma maneira nós já conversamos em outros programas. Agora, o que a gente chama de mente, né? A nossa estrutura mental, ela é a estrutura mental em si, né? Ela é igual a todo ser humano? A estrutura, sim. Agora, a forma como ela foi estruturada... Como ela foi carregada? Isso, como esse hardware... O hardware é igual. Foi carregado, né? É diferente. E aí a questão das comunidades, das culturas, não é, que nos diferencia. Ou seja, de alguma maneira, tentando dizer o que você acabou de falar de uma outra forma, né? Os compartimentos que a nossa mente tem são possivelmente iguais, ou são iguais. O que nós pomos em cada um desses compartimentos é meio único. Isso forma a nossa estrutura mental. Isso, que depende daquilo que nós falamos em outra oportunidade, da visão do mundo, né? Da nossa percepção em relação às coisas, né? Duas criaturas gêmeos univitelíneos têm percepções diferentes. Agora, uma coisa interessante, fazendo um exemplo prático, né? Até dentro de uma própria empresa, que a gente sempre tenta voltar isso para a empresa. A empresa, ainda que na maioria das vezes é constituída por pessoas do mesmo país, da mesma cidade, ou seja, tem um fundamento de visão de mundo e de estrutura mental parecida, é feita por pessoas de diversas famílias, diversas religiões, diversas etnias, e que cria uma certa diferenciação, né? E que muitas vezes criam incômodos dentro da empresa, né? Ao perceber isso, que uma pessoa valorosa para o negócio, interessante, que
tem dificuldades em se ajustar por ser vista como diferente, a empresa deve tentar ajudar essa pessoa a se adaptar melhor. Ela deve trabalhar o grupo para ver aquela pessoa como importante, o grupo deve ser mais flexível em recebê-la. Como que você entende que isso deva acontecer? Você foi diretor de grandes empresas, Eduardo, e você deve ter vivenciado isso. E na sua vivência, essas pessoas que são diferentes do padrão, elas incomodam ou elas agregam? Esse é o ponto. Concorda? Eu concordo com você. Na maioria das vezes, elas são vistas mais como incômodos, porque o padrão se impõe. E eu acho que, eventualmente, dependendo da configuração da empresa e como a empresa enxerga esse incômodo, ele pode se agrega. Eu tendia sempre a enxergar essas pessoas, né, como agregadoras. Acho que o desafio da liderança está em entender em que lugar essa pessoa pode ser colocada, né, para efetivamente ela trazer para a empresa o que essa visão tida como diferente pode trazer de produtividade, de bons resultados e tudo mais. Mas eu confesso para você que é difícil fazer isso. Isso. Então, difícil. Então nós podemos pegar por aí, né? Que tanto essa escola empresarial, né? Como a escola da vida, né? Por onde temos que passar, o formato impõe padrões. O formato impõe padrões que vieram do Exército. Hierarquia, né? Disciplina. Hierarquizada, não é? É tanto que nós vemos aí, por exemplo, que tem escolas hoje já especializadas em vamos dizer assim, pegar aquela diferença e desenvolvê-la e não padronizá-la, exatamente o contrário. Porque então, a escola... E já temos também empresas, não é, de alto nível hoje que se preocupa com isso, né, em privilegiar talentos e não simplesmente massificá-lo. Você deu o exemplo da escola, né? E no nosso tempo, e hoje até recentemente, né, a escola era vista como um instrumento de disciplina e de padronização de comportamento, né? Havia uniformes, havia lugares para sentar, maneira de se comunicar, as redações, que poderiam ser vistas como a forma talvez mais aberta de você deixar as pessoas se manifestarem, também tinham padrões, tanto de tamanho quanto de formato, ou seja, até recentemente sempre se privilegiou um padrão. Isso. O que você está dizendo é que hoje há uma tendência de se aproveitar os diferentes. Por quê? Porque o padrão, a tecnologia substitui. Tá certo. O que nós precisamos são de pessoas diferenciadas. E esse é o nosso grande desafio hoje. A máquina faz o que é padronizado. O que é padronizado. Ainda mais hoje, toda com a tecnologia digital que a gente tem. Então nós precisamos cérebros privilegiados, diferenciados, para dar conta das mudanças hoje, mesmo dentro das organizações. Quando nós falamos nessa competitividade, não é? O que as empresas precisam? De cérebros diferenciados. Ou seja, vão ter que rever toda a sua maneira de enxergar o processo seletivo. E não só, e as pessoas que estão lá dentro, porque essas pessoas muitas vezes podem estar atrofiando o desenvolvimento da própria empresa. Agora, Augusto, para encerrar o nosso papo aqui, uma pergunta um pouco filosófica, né? Nós falamos bastante de mente, estrutura mental, mas você que é um psicanalista, deve ter estudado bastante isso. Na verdade, o que é a mente? Muito bem. A mente é uma máquina. E talvez a máquina mais poderosa que nós tenhamos assim conhecimento. Né? Bilhões de neurônios à nossa disposição, usamos muito pouco. Talvez quem fez a primeira grande descoberta sobre a nossa mente foi Descartes, né, com o penso logo sou.
E daí surgiu, né, a concepção da ciência, né, do pensar. E depois, mais adiante, não é? Mais recentemente, essa inversão, né, mostrando que a mente era mais complexa do que nós imaginávamos. Houve uma subversão da mente, né, pela psicanálise. O penso logo sou passou sou onde não penso e penso onde não sou. Ou seja, existe mais coisas na nossa mente do que a gente supõe. Do que a gente supõe, do que a gente imagina. E pode-se dizer, né, que, assim como dentro da tecnologia, machine learning, através dos algoritmos, está no processo de aprendizado, nós também estamos num processo de aprendizado, principalmente nos quesitos da criatividade, da coragem de mudar, do relacionamento humano, do amor, que são coisas que a máquina, a tecnologia, não vai dar conta, porque os algoritmos, eles respondem dentro de um padrão. E a nossa mente, ela tem que buscar respostas, hoje, fora do padrão. Bom, vocês viram que o assunto é bastante complexo e creio que daria para a gente ficar conversando aqui bastante tempo sobre isso, né, Augusto? Mas se vocês tiverem interesse em ter mais informações sobre este tema ou outros relacionados, assinem o nosso canal do IBDE. Obrigado.